Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos concedido estarmos aqui juntos, reunidos, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Damos boas-vindas aos irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 nos diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, pela noite de paz, de descanso, de proteção que Tu nos concedeste, e por esta oportunidade que mais uma vez nos concede estarmos aqui juntos, reunidos em Teu santo nome, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Pedimos a Sua bênção sobre cada um dos Teus filhos que aqui estão, como aqueles que estão conectados conosco através da internet, e como aqueles que estão reunidos em diversos lugares, para assim como nós ouvir de Ti aquilo que cada um tem necessidade. Tu possa nos falar, nos exortar, nos ensinar através de Tua santa palavra, que Teu Espírito Santo tome o total controle de cada um de nós, para que assim possa nos conceder aquilo que temos necessidade. Em nome de Jesus Cristo, rogamos perdão pelos nossos pecados, erros e faltas que temos cometido. Possamos adentrar ao Santo dos Santos e assim tomar a porção que temos necessidade nesta manhã. Posso curar o enfermo e libertar o cativo, é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Eu gostaria de, nesta manhã, nós falando sobre posicionamento, e temos uma mensagem que se intitula Deus se identificando por suas características. Não temos como nos posicionar se não entendermos as características de Deus. Para que possa haver um posicionamento de nós precisamos entender quais são as características da identificação de Deus. Porque senão nós nunca veremos Deus em lugar algum. Ou aonde deveríamos ver Deus, não vamos ver. Muitos veem Deus na igreja, no sistema criado pelo homem. Eles acham que estão vendo Deus ali. Quando obedecem um sistema,
Quando obedece um dogma criado pelo homem, ele pensa que ele está obedecendo a Deus. Então ele não identificou Deus através das suas características. Deus nos deixou características para que pudéssemos identificá-lo. Por isso que a um ponto que o eleito, ele discerne a coisa. Quando alguém fala uma coisa que não está na palavra, ele diz, olha, o profeta disse isto, o profeta disse isto. Mas você fala, mas espera aí, eu não vi isso aí. Se não vai contra o que você já ouviu, você fica quietinho ali esperando. Uma hora você vai ver, mas onde é que está isso na mensagem? Você vai lá ver, sim, o profeta disse. Quando você ouvir alguém dizer para você, olha, o profeta falou sobre isso, você falou assim, amém, é verdade. Porque eu ouvi isso e fui lá e busquei e realmente eu confirmei. Eu identifiquei. Mas quando você não identifica aquilo, então você não pode selar aquilo com um amém. Você não pode tomar aquilo como uma verdade. Muitos tomaram mentiras como verdade, e na própria mensagem, eu creio que é no livro, uma exposição das 7 eras, o livro Uma Exposição das 7 Eras não é uma mensagem. O livro Uma Exposição das 7 Eras foi um livro escrito, tirado das mensagens das 7 eras. O profeta pregou cada dia uma era, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e depois o irmão Levi ele foi lá e diagramou e fez o livro Uma Exposição das 7 eras, tirando uma exposição, por isso que está escrito exposição das 7 eras. Ele tirou algumas coisas do sermão que o profeta pregou as 7 eras e colocou dentro daquela exposição. Ele fez um livro, entregou para o irmão Branca corrigiu, devolveu, pediu para mudar alguma coisa, foi lá, tal, e depois lançou aquele livro. Então, naquele livro ali, Uma Exposição das 7 eras, o profeta disse, diga uma mentira. Ele entrando no assunto de Apocalipse sobre a sinagoga de Satanás, eles dizem que são judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. E o profeta veio e trouxe isso, porque naquele tempo, quando falavam que eram judeus, davam um ar de legitimidade no assunto. Então hoje nós podemos dizer assim, que as pessoas tomam com ar de legitimidade. Eu vim da fonte, eu vim da onde foi o primeiro grupo da mensagem aqui no Brasil. Então eles tomam isso querendo legitimar as suas ações contra a palavra, mas eles querem legitimar que eles estão corretos, porque eles vieram do grupo que veio, do primeiro grupo da mensagem. Escutamos o primeiro missionário lá que veio. Então eles querem legitimar disso. Aí o profeta chegou até a dizer assim, eles são tanto judeus como eu sou irlandês. Ele disse, o pai dele era irlandês, a mãe dele era índia. Só que ele nasceu nos Estados Unidos, então ele não era irlandês. Não é porque o pai dele era irlandês que ele era irlandês. Porque ele havia nascido nos Estados Unidos. Então ele diz, eles são tanto judeus como eu sou irlandês. Quando você não entende o que o profeta estava dizendo, você vai dizer, mas como é que o profeta está dizendo isso? É porque o pai dele era irlandês. E a mãe dele era índia. Mas ele nasceu nos Estados Unidos, então ele era um americano. E quando ele falou sobre a sinagoga de Satanás, ele disse assim, eles querem trazer preeminência, dizendo que são judeus, mas não são. Então tudo isso eles tomam, é o mesmo espírito que eles tomam para querer legitimar a sua falta de fé, a sua falta de revelação das coisas de Deus. Porque não identificam suas características de Deus hoje. Eles não conseguem enxergar. Tem várias mensagens, o profeta diz, que só conseguem enxergar a Deus enxergando a sua igreja. E longe Deus está da igreja. Igreja, quando nós falamos de grupo, né? Sistema criado por homem. Mas ele está perto da sua igreja como indivíduo. De cada um de nós. Buscando para adentrar aí e tomar controle. Então, numa exposição das 7 eras, ele diz assim, diga uma mentira. Persista nela. Esconda, omita fatos. Omita fatos. Está lá escrito isso, dessa forma que eu estou falando para vocês.
esconda fatos, história, dentro de um pouco todos vão acreditar que aquilo é verdade. Então, quando as pessoas omitem o que realmente a palavra diz, só para vocês terem uma ideia, na caminhada anterior a nós virmos para a mensagem do profeta, nós conhecíamos a mensagem do irmão Branham. Mas eu digo por mim, particularmente, eu não li uma mensagem do irmão Branham se não era dito para ler. Que se eu lesse uma mensagem do irmão Branham que não era dito para ler, no meu íntimo eu estava cruzando a linha de Deus. Por quê? Porque a minha mente estava bitolada daquilo ali. Então, se eu lesse alguma coisa que ia contra o sistema que eu fazia parte, eu digo, opa, peraí, o diabo está querendo abrir meu olho aqui, o diabo está querendo me desviar, porque eu tinha convicção que aquilo era verdade. Estou dando um exemplo para vocês. Né? Então, quando a gente lia, então eu só li aquilo que era dito para ler. Da mesma forma aqui na mensagem, não na mensagem em si, mas no grupo. Então tem pessoas que só leem aquilo que é dito para ler. E eles não tomam a palavra na sua totalidade. Porque se tomar a palavra na sua totalidade, aquela declaração que eu fiz aqui, acho que faz 1 ano, 2 anos, se eles pegassem a palavra pura e jogassem dentro, ela explodia o sistema. Eles não podem. Só lê aquilo, a cartilhazinha ali, aquilo ali. Se você falar de certo assunto, eu digo por experiência, porque eu já rodei tantas igrejas da mensagem, e eu não vi falar de 7 selos, não vi. Eu estou dizendo que eu não vi. E se falasse de 7 selos, é como que você jogasse mexesse num vespeiro. Nunca consegui entender o porquê. Nunca consegui entender o porquê. Estigava de um lado, estigava de outro, nada, mas nada, não se fala de nada. Você não vê, é pregação em cima de pregação, não vê falar de selos. 7º selo, o que era, o que é o primeiro selo, o segundo selo, não se fala, de raridade algum. Quando fala meio superficialmente assim, passa por cima e vai embora. E as pessoas pensam que aquilo é a totalidade da palavra, e não é. A totalidade da palavra é quando você fala, sabe do que você está falando. E não é só quem está ensinando, mas aquele que está ali recebendo, tem que ser recíproco. Tem que receber, entender, buscar, mas peraí, olha, isso aí não está assim, não está bem assim. Então, a gente precisamos identificar a Deus, e para isso Ele nos deu características, para que pudéssemos identificá-lo no tempo que nós estamos vivendo. É muito oportuno isso, porque será que Deus está requerendo identificações de uma era passada? Será que Deus está requerendo nós uma identificação de uma era passada? Por exemplo, será que Deus quer que nós começamos aqui, como você vai encontrar dizendo uma mensagem antes dos selos, ele dizendo que os irmãos reuniam-se com um culto, um primeiro, por exemplo, se tinha uma escola dominical aqui, nossa escola começa às 9 horas da manhã, horário nosso daqui local, mas aí os irmãos reuniam às 7 horas, entrava num quarto, no lugar mais reservado, não na igreja, e lá eles oravam e buscavam os dons do Espírito Santo. Quem já ouviu eu ler isso aqui? Quem já ouviu eu ler isso aqui? Irmão Renato, acho que não é do tempo ainda do irmão Otto, irmão Romeu, não, é muito tempo atrás, o irmão Renato lembra. Ele falava sobre os dons, você lembra, irmão Renato? Eles se reuniam, irmão Branham dizendo, eles se reuniam 1 hora, 2 horas antes do culto, e ali eles oravam, e aí quem falava em língua, aí se tinha interpretação, interpretava, senão, você entendeu? Então ali eles tinham um tempo anterior do culto, então eles faziam aquilo, operavam aqueles dons. E quando chegava no culto, né, aquilo era passado por 2, 3 testemunhas, depois chegava no culto, se era uma profecia, alguma coisa, então passava pelo crivo de alguém, de 2 ou 3 testemunhas, assim Paulo diz, de homens maduros na palavra, para ver se aquilo condizia mesmo com o que a palavra dizia. Então, se passava por aquilo ali, eles entregavam na igreja, no culto. Aí eu vou perguntar, você vai ver o profeta dizer que eles faziam isso. Aí você acha que Deus está requerendo que nós façamos isso hoje? Nem quando eu li isso, deve ter sido em 2013, 2014 que eu li isso aqui. Nós já lembro tanta mensagem, eu não lembro que mensagem que era. Mas
Ele dizia sobre isso. Então, será que Deus requer hoje que nós vamos nos enclausurar num quarto ali, orar, falar igual o irmão Gerlán, né, uma vez, o irmão Gerlán, conheci ele de outra caminhada, aí ele dizia assim, na igreja que ele frequentava, os irmãos disse que para falar em línguas, tinha que começar a falar aleluia, 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 e daqui a pouco ele falava mais rápido, aí daqui a pouco você não sabia mais o que estava falando, embolava a língua, aí disse que aquilo era língua. O irmão Gerlán, o Renato conheceu, o irmão Marcelo conheceu, o irmão Vilmar também conheceu, o irmão Gerlán. Aí eu nunca esqueci ele falando isso, lá na igreja onde ele frequentava uma época, depois que ele veio para a caminhada anterior que nós estávamos aí. Então, será que é isso que Deus está requerendo de nós hoje? No entanto, nós vemos uma linha da mensagem, de grupos da mensagem, indo para esse lado. De dons, de manifestações de dons. Eu estou falando porque eu sei o que está acontecendo. Então, é não entender a Deus nas suas características do que Deus está querendo hoje. Ele nos chamou para sair de lá. Até no grupo de estudo que nós temos, ouvimos um debate nisso. Eu disse, irmãos, eu não creio que Deus quer requerer em nós. Mas porque o profeta disse que isso tem que estar em operação? Diz, amém, eu creio que tem que estar em operação. Agora você vai buscar disso? O profeta diz, muitos se dispersam em buscar os dons, sendo que poderia buscar o doador. Os dons podem ser personificados, mas o doador não. Então você vai pegar e você vai... não é que dizer que eu creio nos dons. Já tivemos dons aqui operando. Já tivemos dom aqui operando. E eu fui incumbido a isso. E eu lutei, e eu tive que sair daqui e ir lá, falar com a pessoa, no meio do culto. Nunca aconteceu isso comigo. Mas aconteceu isso nesse dia, eu tive que sair. Deus me cobrou, e eu saí daqui, do dia que eu estava falando aqui com você, eu tinha que sair lá, falar com o irmão. Então, mas a gente vamos dar ênfase a isso? Vamos estar buscando isso? Uma coisa que estava lá na sétima era. Então, o que nós vamos buscar hoje? Por isso que entender o nosso posicionamento, entender a identificação de Deus, entender as suas características hoje, é importante para nós. O que Deus está requerendo de nós hoje? O que Deus está requerendo da sua esposa? Porque não está, mas se você tomar o que ele estava requerendo a uma noiva, o estágio do noivado é um. Qual é a intimidade que existe no noivado? Pode haver intimidade em um noivado? Pode haver? Não pode haver. Não têm sido feitos votos ainda. Não tem passado pela cerimônia do casamento. Então, não pode haver intimidade no período de noivado. Agora, quando que pode haver intimidade entre um homem e uma mulher? Quando casam-se. Então, uma intimidade fora do casamento está errado, é pecado. Está fora de Deus. Então, tem que entender isso. E no espiritual é da mesma forma. No espiritual é da mesma forma. Como você vai ter intimidade com Cristo? Se você não está casado com Ele ainda. Se você tem que você é a noiva de Cristo. Você nunca poderá produzir um filho para Ele. Ele nunca poderá colocar a semente dele em você. Você já pararam para pensar nisso? Por isso, casamento e divórcio diz que o tempo a união é para quê? Para que a esposa produza um filho palavra. Tem que haver um ato aí, uma conjunção. Cristo e a sua esposa têm que se juntar como homem e mulher, para que assim possa produzir o filho palavra, a semente palavra. E ele usou essa palavra como um ato sexualmente espiritual. A palavra forte é porque a sua mente está finita. A sua mente está no sexo, no material. Mas se você tiver uma mente espiritual, você vai entender que não tem nada a ver com sexo material. Porque é a produção de um filho palavra.
é produção da semente, é receber a semente de Cristo e produzir o Filho palavra, aleluia. Então, você tem que estar grávido da palavra, grávida da palavra, como esposa de Cristo. Então, entender as suas características faz parte do nosso posicionamento. Então, nessa mensagem aqui, é uma escola, né? Não temos que seguir o rito de um culto, não. Eu quero ler uma parte dessa mensagem, Deus identificando-o por suas características. Ela foi pregada em 20 de março de 64, Louisiana. Vamos ler uma parte dessa mensagem. Eu estou parágrafo 6 é a tradução dos crentes da Bíblia. Eu não sei se tem no Busca e na gravação Voz de Deus. Essa é a tradução dos crentes da Bíblia. Isso. Diz assim: eu tenho algumas... eu quero, da leitura aqui de Hebreus 1:1, eu quero tomar um texto. Deus se identificando por suas características. Posso repeti-lo porque sei que a acústica é ruim aqui. Deus se identifica por suas características. Agora, quase todas as coisas são identificadas por suas características. Eu tenho algumas escrituras que eu gostaria de me referir, e anotem. Agora, uma característica de qualquer coisa identifica o que ela é. Agora, como em toda a natureza, as flores são identificadas, muitas vezes, por suas características. Se elas estiverem juntas, de uma espécie para outra, a característica desta flor identificará a flor que ela é. E na vida selvagem, muitas vezes, eu sou um caçador, e você tem que conhecer a característica do animal que você está caçando. Ou às vezes você pode mesmo ser enganado. Se você não entender como que o animal ele atua no seu habitat, vai ser difícil você conseguir caçá-lo. Mas quando você fica especialista na vida daquele animal, você sai, pum, você pega rapidinho. Eu sou um caçador e você tem que conhecer a característica do animal que você está caçando. Ou às vezes você pode mesmo ser enganado. Olha, o profeta tomando o material para mostrar no espiritual. Se você não conhecer o que você está caçando, você não vai encontrar. Você vai poder ser enganado. Por exemplo, como o carneiro de Down na Colômbia Britânica. Eu estava em Yukon no último outono e alguns irmãos aqui estavam comigo, estávamos caçando. Agora, se você não soubesse a diferença, quando você estivesse rastreando um carneiro ou um cervo, você não poderia apontar a diferença a menos que você fosse um caçador esperto. Porque eles fazem o mesmo tipo de rastro. Eles pulam quando fogem, e então você vê um pé à distância, com a cabeça escondida. Você dificilmente saberia a diferença. Eles são mais ou menos do mesmo tamanho. A parte traseira é branca, como o cervo. É muito difícil distingui-los. Mas seus chifres identificam suas características pelos seus chifres. O carneiro tem um chifre curvado e o cervo tem chifres que se abrem. E outra coisa, um cervo não iria tão alto assim para se alimentar. E então, a cabra andando também, há uma característica em uma cabra, em um carneiro, que você terá que saber a diferença entre eles, quando você estiver no alto, porque ambos vivem no alto da montanha. Você tem que saber a diferença. Mas se você perceber uma cabra tropeça enquanto anda, ao passo que um carneiro põe seus pés para baixo, assim enquanto anda. A característica do modo como ele faz seus rastros, você identifica sua caça pelas características. Como ela faz e como ela age e do que ela se alimenta e tudo mais.
Ela se identifica por sua característica. E então você pula em um, observe o que acontece. Você pode dizer o caminho que eles seguem. Você pode dizer por essas características que são animais diferentes. Então, você já notou? Eu não sei se vocês têm ela aqui ou não. A escrevedeira amarela, Colaptes é o nome correto dela. E um gaio. Um gaio é aproximadamente do mesmo tamanho de uma escrevedeira amarela. E você vê os dois voando. Eles são praticamente a mesma espécie de pássaro. Se você não conseguir ver a cor, apenas vendo é que você poderá dizer qual é a escrevedeira amarela. O gaio voa mais ou menos em linha reta, mas a escrevedeira amarela voa batendo as asas. Quando ela bate as asas, ela desce e depois sobe para baixo e depois para cima. Ela voa em saltos. Assim você pode dizer que esta é a característica da escrevedeira amarela, o jeito que ela voa. E se você notar a codorna, quando sai, a maneira como ela aparece, então observe se você está em um pântano, onde as codornas podem estar, e uma narceja, vocês caçadores sabem disso, a narceja de Wilson e a narceja galega se identificam pela forma como aparecem e pela maneira como se vão. Elas se identificam por sua característica de voar. Que tipo de pássaros elas são? Portanto, se você as ouve, você pode dizer o que são. A maneira como saem, o que são, pela característica de seu voo. Como um homem e uma mulher, ambos são seres humanos, mas a mulher tem características diferentes do homem. Eu estava lendo aqui há algum tempo sobre Salomão e a rainha. Eu não cheguei a pregar minha pequena mensagem aqui para vocês, sobre a rainha do sul, vindo para ver Salomão e vendo este dom de discernimento. Eu estava lendo sobre isso, aqui há não muito tempo atrás, e eles disseram que um dos enigmas que foi colocado diante de Salomão foi que essa rainha pegou uma mulher, ou melhor, mulheres, e a vestiu como homem. Agora, isto era estranho naquele tempo, mas certamente é assim nos dias atuais. Você sabe que isso está errado. A Bíblia diz que uma mulher não deveria fazer isso. É uma abominação para uma mulher usar uma roupa que pertence ao homem. E o Deus imutável disse isso. E então isto é verdade. Assim encontramos que Salomão, mais do que as observava, ele as fez andar ao fazer alguma coisa. E imediatamente disse, são mulheres. Ele podia definir pela característica daquelas mulheres, o modo como elas se conduziam, como elas eram mulheres e não homens. Então, cada coisa assim, com suas características, assim como muitas pessoas são canhotas e destras, são características da maneira como elas se comportam. Você pode dizer a uma pessoa é destra ou canhota pelo modo como elas se comportam, a maneira como elas sempre pegam com a mão esquerda ou com a mão direita. Lembrem-se, Jesus tinha algo assim, que as duas mãos são iguais. Eles têm o mesmo tipo de impressão digital, 5 dedos, mindinho, indicador e assim por diante. Assim como a mão direita e a esquerda têm o mesmo tipo de dedos, normalmente, o mesmo tamanho de mão, exatamente. E a única diferença que há nelas é que uma é esquerda e a outra direita. Essa é a única diferença que você pode notar. Uma é esquerda, a outra é direita. Então, naquilo, Jesus disse, eu poderia deixar aqui um pequeno ponto. Jesus disse em Mateus 24, que as características do Espírito seriam semelhantes nos últimos dias. Tão próximas, que enganariam os próprios escolhidos, se fosse possível. Ele simplesmente, você pega a sua mão e a levanta, Se você não percebeu, uma delas se parece com a outra, em todos os sentidos, mas uma delas é a esquerda e a outra é a direita. É assim que os espíritos são nos últimos dias. Eles são um tanto parecidos, mas eles têm uma característica que os identifica. Um está certo e o outro está errado. E podem ser identificados por suas características. O Espírito de Deus
pode ser identificado por suas características. Vê? O Espírito de Deus e o Espírito da igreja. Existe o Espírito da igreja e o Espírito de Deus, que absolutamente não é como o Espírito da igreja. De modo algum, existe um espírito denominacional. Se você tomar um pastor que ele gosta de bateria, com certeza na igreja vai ter uma bateria. Se você gosta de um pastor que não gosta de bateria, possivelmente você vai ter uma igreja que não vai ter bateria. Porque às vezes impera aí o sentido, o desejo. Ele introduz aquilo. Se gosta de um hino mais rápido, a igreja vai estar acostumada a um hino mais rápido. Mas se ele gosta de um hino ópera, você vai ter só hino louvor de ópera. E as pessoas vão acabar tomando aquilo como se aquilo fosse de Deus. Existiu muito tempo isso no Brasil. O lado uma caída, uma queda, como pode dizer, por um tipo de hino, de ritmos mais harmônico, mais suave. Ele diz, não, esse é a característica de Deus. E qualquer coisa que passar disso está fora. Mas quando você vai lá na mensagem do profeta, quando ele falou sobre as nações vindo, ele disse que os africanos vinham como? Na visão, eles vinham dançando. Por quê? Na tradição dos africanos, eles dançam. Se você assistir um culto dos africanos, você não encontra eles parados assim, louvando, não, paradinho não. Eles pulam, gritam, é o estilo deles. E o Mombran contou isso na mensagem. Já dos ingleses, já são mais pacatos, já são. Então, é o estilo, é como você pegar o sertanejo do Brasil e dizer, não, só Deus só se agrada do sertanejo. Mas sertanejo é um dos ritmos. O da viola lá, é do sertãozão. Aí dizer que aquilo é o que Deus quer. Não. Vai lá nos irmãos da Inglaterra, eles não conhecem o sertanejo do Brasil. E eles não adoram a Deus, não louvam a Deus. E Deus não aceita porque não é o sertanejo do Brasil. Porque as pessoas criam aquelas coisas como se aquilo fosse a totalidade. E fora daquilo, está fora de Deus. Mas não é a sua característica. Ele vai falar aqui sobre as nações têm suas características. Então veja. Você pega a mão e a levanta, vem, se você não percebeu, uma delas se parece com a outra, todos os sentidos, mas uma delas é a esquerda e a outra é a direita. É assim que os espíritos são nos últimos dias. Eles são um tanto parecidos, mas eles têm uma característica que os identifica. Um está certo e o outro está errado. E podem ser identificados por suas características. O Espírito de Deus pode ser identificado por suas características. Vê? O Espírito de Deus e o Espírito da igreja. Existe o Espírito da igreja e o Espírito de Deus, que absolutamente é como o Espírito da igreja. De modo algum. Existe um espírito denominacional. Existe um espírito nacional, existe um espírito da nação. Cada nação, quando você entra ali, você encontra um espírito diferente. Eu fui à Finlândia, ótimo povo, mas havia ali um espírito finlandês. Eu vou à Alemanha, há um espírito alemão. Aqui há não muito tempo, eu estava indo com a minha esposa, quando ainda morávamos em Indiana, alguns anos atrás, até o pequeno supermercado. Eu cheguei em casa, nós tivemos que buscar alguma comida,
E no meu caminho até lá, era verão, você pode não acreditar, mas encontramos uma senhora que estava usando o vestido. E foi tão estranho, isso me chocou. Eu disse, olha ali, parece estranho, aquela mulher está usando o vestido. O restante delas estavam usando roupas que não eram adequadas para a mulher. E eu disse, bem, isso é o espírito americano, o espírito da América. Agora, o espírito da América é supostamente para ser uma nação cristã, mas o espírito dessa nação não é cristão. Ela pode ser chamada de uma nação cristã, mas está a 1 milhão de milhas longe disso, em características. Então, ela interrogou, não somos americanos? Eu respondi, não, nós vivemos aqui. Este é o nosso país, nós permanecemos nele, nós o amamos, e é a melhor nação do mundo, mas ainda assim, não somos americanos. Aí você vai dizer que a América é a melhor nação do mundo? Não, você vai dizer que o Brasil é a melhor nação do mundo. Por quê? Porque eu sou brasileiro, estou aqui no Brasil, como o profeta disse, né? Nós não somos aqui, estamos aqui, amamos essa nação. Eu afirmei, mas ainda assim não somos americanos. Eu afirmei, nós somos nascidos de cima. O Espírito Santo desceu e nós pertencemos a um reino. Não é deste mundo. Continuei. Esta é a razão porque nossas irmãs usam vestidos, usam cabelos longos, não usam maquiagem. Suas características a identificam como santidade ao Senhor. De cima. Portanto, estamos buscando um reino, estamos buscando um rei para vir e receber seus súditos em seu reino. E eles são identificados por suas características, que seus tesouros não são desta terra ou desta nação, são de cima, em glória. Portanto, eles buscam uma cidade cujo artifício e construtor é Deus. Eles estão devidamente identificados. Queria ter voz suficiente para pregar para vocês alguma noite, mas eu saio disso. Agora, identificado por suas características. Encontramos um bom exemplo aqui no tempo de Israel, indo para a terra prometida, e Deus os chamou de acordo com sua promessa. Ele disse a Abraão que ele iria, sua semente estaria nesta nação estrangeira por 400 anos. E então ele os libertaria com mão poderosa. Eles iriam para uma terra que foi prometida, onde manava leite e mel. Então, quando chegou o tempo da promessa, havia um faraó que não reconhecia o grande ministério de José, que ele teve entre eles. E assim, Deus levantou um profeta chamado Moisés. E o homem foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios. Não há dúvida de que ele era um grande homem, inteligente, intelectual. Pois ele podia ensinar a sabedoria dos egípcios. Parecia um homem apto para a libertação. Mas vejam, o que chamamos de libertação e o que Deus chama de libertação. Tem algumas diferenças. Agora, observe, este homem, com toda a sua ética, ele sabia que havia nascido para libertar os filhos de Israel. No entanto, com toda a sua educação, isto é tudo o que ele sabia. E sabendo que ele foi chamado por Deus para fazer o trabalho, ele tinha todos os seus diplomas de bacharel em artes, seu PhD e LLD e assim por diante. E ele saiu para libertar Israel e foi um fracasso total. Agora observe, parecia que ele estava com o pé no trono no Egito para se tornar o faraó, de modo que ele pudesse libertar os filhos de Israel, depois que ele se tornasse faraó, porque ele era o próximo na fila para o trono. Mas veja você, ao fazer isso dessa maneira, não identificou a característica de Deus em libertar o seu povo. Ele disse que os libertaria, ele os libertaria com mão forte. Não Moisés com um poderoso exército, mas Deus com mão forte. Nós encontramos que
Esse profeta fugiu e ficou no deserto por 40 anos. Demorou 40 anos para que o faraó injetasse uma educação nele, e levou 40 anos para que Deus o retirasse dela. Você lembra semana passada que nós falamos isso, irmão Renato? Quantos anos que Moisés tinha quando Deus trabalhou com ele? Chamou 40 anos. O Egito introduziu 40 anos de ensinamento para ele. Deus chamou Moisés, deu mais 40 anos para tirar dele o que o Egito tinha colocado. Aqui. Nós encontramos que o profeta fugiu e ficou no deserto por 40 anos. Demorou 40 anos para que o faraó injetasse uma educação nele, e levou 40 anos para que Deus a retirasse dele. Então, quando ele voltou ao Egito para libertar, ele já estava com 80. Peregrinaram mais 40 no deserto. Então encontramos que um dia, ele nas partes remotas do deserto, encontrou o Senhor Deus em uma sarça ardente, na forma de uma coluna de fogo em um arbusto. Ele foi pedido que tirasse os sapatos, que o solo em que ele estava era santo. Agora, olhe este homem fino, culto e educado, o que ele havia sido. Observe a mudança de suas características, depois que ele se encontrou com Deus. E ele fez o máximo. Às vezes, Deus faz as coisas de uma maneira tão simples e tão tola ao modo carnal de pensar. Observe, um homem que fora um fracasso total, com todos os exércitos egípcios, tudo ao seu redor para fazer a vontade de Deus, com toda a sua educação, com a idade de 40 anos, no auge. Aqui está ele, 80 anos na manhã seguinte, com sua mulher sentada em uma mula, com um jovem na cintura e um cajado na mão, descendo ao Egito para assumir o controle. Pode-se dizer que é um quadro ridículo, mas isso estava mostrando as características de Deus, porque ele tinha um homem que cria em sua palavra. Isso é tudo. A questão era, você poderia imaginar a invasão de um único homem indo ao Egito, onde o exército havia falhado? Mas o que isso foi? Sua característica, sua tática foi mudada. Ele estava indo em nome do Senhor. Eu sou o que sou. O que aconteceu foi que ele tomou o controle. Ele tomou porque ele foi no poder do Senhor. Em seu caminho, levando Israel para a terra prometida, ele entra em contato com seu irmão denominacional, Moabe. Agora, Moabe, de um modo algum, era pagão. Esses eram os filhos da filha de Ló. Uma de suas filhas tinha gerado a Moabe. Agora, lá em cima, eu quero que você observe essas duas nações, em contrastes. Aqui estavam no Egito, um pouco dispersos, sem nação para ir, sem executivo ou rei, ou nada, ou qualquer dignatário entre eles, apenas um povo a caminho de uma terra prometida. Quem são os que mais lutam contra os verdadeiros filhos de Israel hoje, a chegar à terra prometida? São seus irmãos. Era o mesmo Deus de Moabe, era o mesmo Deus de Moisés. Era ou não era? O profeta disse que eles eram. Vinham da descendência de Abraão, eram irmãos. Creio que está na mensagem, está no livro dos 7 selos, o profeta diz ali que lá em Moabe eles faziam cultos como Israel faziam. Sacrifícios a Deus como Israel fazia. Quando Balaão foi fazer esse sacrifício que trouxe Deus em cena, o que Balaão fez? Usou o mesmo sacrifício que Israel fazia para trazer Deus em cena. E Balaão conseguiu trazer Deus em cena, não trouxe, lá em Moabe. Trouxe. Estão me entendendo? Fixem nisso.
Quem foi os que se levantaram contra José? Seus próprios irmãos. Agora, tu é irmão de denominação? Você é denominação do diabo? Pegue a coisa no fio. A perseguição se levantará da onde? Vocês pensam que vai sair denominação, Assembleia de Deus, coisas saindo perseguindo vocês? Em seu caminho, levando Israel para a terra prometida, ele entra em contato com seu irmão denominacional, Moabe. Agora, Moabe, de modo algum, era pagão. De modo algum era pagão. Esses eram os filhos da filha de Ló. Uma de suas filhas tinha gerado a Moabe. Agora, lá em cima, eu quero que você observe essas duas nações em contrastes. Aqui estavam no Egito, um pouco disperso, sem nação para ir, sem executivo ou rei ou nada, ou qualquer dignatário entre eles, apenas um povo a caminho de uma terra prometida. E aqui eles tiveram de passar pela terra de Moabe, estavam bem na linha da promessa, e Moabe também era crente em Jeová. Eles tinham um profeta. Moabe tinha um profeta. Israel tinha um profeta. Ambos tinham profetas. E agora note, eles vieram ao lugar onde a promessa da nação organizada estava descendo para amaldiçoar essa outra nação, porque eram apenas uns andarilhos, não tendo lugar certo para ficar. Então eles desceram. Observe aqueles dois profetas. No que diz respeito a falar, fundamentalmente, ambos estavam exatamente certos. Porque note, Balaão, o bispo, disse-lhe: agora construa-me 7 altares. 7 é número completo de Deus, representando as 7 eras da igreja, os 7 dias da criação e assim por diante. Agora observe, 7. Deus é completo em 7. 7 altares. Em cada altar coloque um novilho. Agora, esse é exatamente o mesmo altar que eles tinham no acampamento em Israel. Lá estão eles em Israel, com o mesmo altar que eles levantaram aqui. E o mesmo sacrifício, um novilho, um profeta e um profeta, duas nações contrárias entre si. Se nós pararmos para ver, essa numerologia de Deus, Deus é perfeito em 7. O vaso que Deus escolheu para trazer a revelação dos selos, do próprio nome, são 3 palavras com 7 letras. 3 palavras com 7 letras. Um exemplo muito perfeito do dia em que estamos vivendo. Se tivéssemos tempo para entrar nisso, note, Deus fazendo isso em parábolas, para que descobríssemos paralelamente. Balaão também exigiu um carneiro em cada altar. Isso estava falando de sua fé na vinda de um Messias. Um carneiro, uma novilha. Esse é o mesmo sacrifício que eles tinham em Israel, no acampamento de Israel, aqui em cima, em Moabe. Fundamentalmente, ambos estavam certos. Tem como você dizer que a denominação está certa? Fundamentalmente está certa nos seus preceitos? Não estão. Então, um grupo misto, crentes da palavra, subiram a um nível da revelação, mas ali depois subiu mais um pouco um grupo e o outro ficou. Aí, fundamentalmente, Moabe estava fundamentalmente certo. Vamos um pouquinho mais aqui, irmãos, meditar. Eliezer, que foi o
mordomo, servo fiel da casa de Abraão. Eliezer foi incumbido de buscar uma esposa para Isaac. Nós temos mensagens em que o Eliezer é o mensageiro desse dia. O mensageiro desse dia. E quando Eliezer chega e entrega a sua esposa, prepara a sua esposa. Assim como Paulo tinha zelo por preparar uma noiva pura para Cristo, assim Eliezer também saiu em busca de uma. E quando ele veio e entregou a Isaac, ele diz: eis aí o teu esposo. Para onde que Eliezer foi? Saiu de cena. Vocês estão me entendendo aonde que é essa pedra da coroa? Essa pedra da coroa onde o profeta, a palavra, nos introduziu, agora é você e Cristo. Não é você e William Branham. É você e Cristo. William Branham não é o seu esposo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Mas as pessoas, quando não entendem sobre a manifestação do Filho do Homem, onde se cumpriu sim ali. Por isso que nós lemos ali, tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade, ontem, 212, acho que é o parágrafo. Ele diz: o Elias desse dia final é o Senhor Jesus Cristo, para ele se manifestar, como Lucas 17:30, em um profeta. Não um homem, mas Deus em um homem, um profeta, no meio do seu povo. Então aí cumpre-se os ministérios. Só que chegou a um ponto em que as pessoas só ficaram com um mensageiro e não subiram acima. Eliezer foi tão bom para mim que eu quero ficar agora com Eliezer. Eu não quero mais avançar. Eu não quero ir ao encontro do meu esposo. Eu não quero me unir com ele. Eu vou ficar aqui, num período de noiva. Eu me recuso a casar. Está jogando toda a trajetória embora, fora. Porque a missão de Eliezer era o quê? Buscar uma esposa para Isaac. Não vou entrar mais nisso. Só para fazer vocês pensarem um pouquinho. O que será que o pastor está querendo dizer? Vamos perguntar a mensagem, vamos buscar. Vocês estão me entendendo? Então vejam. Sete altares em cada altar, coloque um novilho. Agora, se é exatamente o mesmo altar que eles tinham no acampamento em Israel, lá estão eles em Israel, com o mesmo altar que eles levantaram aqui, o mesmo sacrifício, um novilho, um profeta e um profeta. Duas nações contrárias, uma entre si. Um exemplo muito perfeito do dia em que estamos vivendo. Se tivéssemos tempo para entrar nisso, note, Deus fazendo isso em parábola, para que descobríssemos paralelamente. Balaão também exigiu um carneiro em cada altar. E isso estava falando de sua fé na vinda de um Messias. O carneiro, uma ovelha, que é o meu sacrifício que eles tinham em Israel, no acampamento de Israel. Aqui em cima, em Moabe, fundamentalmente ambos estavam certos. Mas notem, fundamentalmente na doutrina. Mas um profeta no acampamento em Israel tinha as características de Deus e a palavra de Deus. Ele ficou com a promessa de Deus para aquela era, porque ele estava em uma reta, indo para a terra prometida. Vem. Agora, quanto à parte fundamental, Balaão, Balaque, poderia ser tão identificado quanto Moisés. Mas, vocês veem, Moisés sendo o correto profeta de Deus, não somente tinha as partes fundamentais, mas tinha a identificação de Deus. Vem? Ele estava no cumprimento do dever, exatamente o que foi prometido para aquela era, não para a era de Noé, mas para aquela era.
e o que foi prometido para a era em que nós estamos. Não para a era de Laodiceia. As características de Deus identificadas em Moisés, uma coluna de fogo estava o seguindo. Ele também teve a expiação em ação, não falando sobre isto, mas a tinha em ação, não o que será, mas o que é agora. Notem, ele tinha uma serpente de bronze que havia sido levantada para as enfermidades e doenças do povo. Portanto, Moisés estava praticando a cura divina. Ele tinha a expiação, a serpente de bronze, simbolizando que Deus estava no acampamento, e as pessoas estavam olhando para aquela serpente de bronze e sendo curadas. Ele também tinha uma rocha ferida o seguindo. E isto era Deus se identificando para manter entre eles e as águas da vida, gozo e salvação, para que não perecessem, mas tivessem vida eterna. Era um tipo de, aquela rocha ferida no deserto, era um tipo de Cristo sendo ferido. Então eles estavam viajando na linha da promessa. Essa foi outra identificação para mostrar a característica de Deus. Eles estavam viajando na linha da promessa. Nós temos que viajar na linha da promessa desse tempo. Porque senão ficamos para trás. Não importava quão fundamental esse outro fosse com a palavra, ele tinha fundamentalismo, mas a identificação e a característica de Deus entre eles, Deus se identificou. 2 profetas, ambos profetas e ambos fundamentais, mas Deus identificou suas características em Moisés, porque ele tinha as características de Deus consigo. Agora, novamente, as características de Deus são sempre sobrenaturais, porque Ele é sobrenatural. Como você vai explicar o sobrenatural? Como você vai provar o sobrenatural? É sempre incomum para a tendência moderna de pensar. É sempre incomum para a tendência moderna de pensar do dia. Vocês sabem disso. Deus sempre estragou os planos dos grupos religiosos de todas as eras que já passaram. Em nenhum tempo uma pessoa, um grupo de pessoas, em nenhum tempo uma pessoa ou um grupo de pessoas já se organizou numa mensagem que não tivessem morrido e ido para a prateleira e nunca mais se levantaram. Não há história por diante. Nunca mais se levantam quando se organizam. Deus lida com indivíduos. Observe, ele é tão incomum para o modo de pensar, nós vamos por uma tendência, e temos que crer nisso desta maneira, e então Deus vem com a sua palavra, que Ele prometeu, e se identifica nesta palavra. Esse grupo não pode ir até Ele, porque não crê nele, está pronto para se desligar dele. Eles não creem nele, porque ele é a palavra. Se você não crê na palavra, se você não crê na descida, na manifestação do Filho do Homem, descida do anjo forte, você está completamente desligado da palavra. Você está recusando o seu esposo. Está recusando o seu noivo. Nunca vai haver um casamento. Se você rejeita, nós lemos aqui, não faz muito tempo, acho que até casamento e divórcio mesmo, você rejeita ter intimidade com ele, porque a sua igreja não permite. A sua igreja diz que não é assim, que a sua intimidade com ele é através do seu pastor. Se o teu pastor estiver em intimidade com Deus, você tem intimidade com Deus. Mentira. Deus não tem netos. Deus tem filhos.
Deus não tem netos, Deus tem filhos. Se eu sou um filho de Deus e vocês são meus filhos, então vocês seriam netos de Deus. Mas Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então, a mesma posição que eu estou, cada um dos filhos de Deus tem que estar. Ele é tão incomum para o modo de pensar, nós vamos pôr uma tendência e temos que crer nisso dessa maneira. E então Deus vem com a sua palavra que Ele prometeu e se identifica nesta palavra. E este grupo não pode ir até Ele, porque não crê nele. Está pronto para se desligar dele. Desligado. Se organizou, morreu. Rejeitou, desligou. Não tem mais. Que o Senhor tenha misericórdia, né? O Senhor nos ajude a entender essas coisas. Identificar as características de Deus. Saber o que Deus, como Deus está agindo hoje. O que Ele está requerendo de nós. Para que não sejamos levados como folha seca por vento de qualquer doutrina. O vento joga para lá, o vento joga para lá. Não existe dois Espíritos Santos, só existe um Espírito Santo. O Espírito Santo não vem dizer algo para você aqui e vai lá numa era passada dizer algo para eles lá. Quando o Espírito Santo diz, sobe aqui, ou você sobe aqui para ouvir o que eu tenho para te dizer, ou você vai continuar lá e ouvir o que o diabo tem para te dizer. Porque quando Deus saiu das eras, quem que ficou? O que os luteranos vão dizer hoje? Deus está falando com eles? No seu entendimento, Deus está falando com os luteranos? Deus está falando com os wesleyanos, os metodistas? Deus não está mais naquela era. Deus falou por um tempo. Deus saiu. E se não é Deus falando com eles, quem está falando com eles? Por isso o profeta vem e diz, olha, quando ele vem e diz que o tempo acabou, que a era terminou, vem dizer, não, a era não acabou. A era não terminou. Nós temos algo aqui além, está vendo o que nós estamos fazendo? Não tem, está lá no livro da exposição das 7 eras. Vão continuar dizendo que não acabou ainda. Estamos vigentes, temos que fazer tudo os preceitos, temos que continuar atuando como igreja religiosa, como sistema religioso, senão Deus não vai receber. Quando Deus diz, sai dela, povo meu, e não seja participante de suas imundícias. Porque não és quente nem fria, vomitar-te-ei da minha boca. É isso que nós estamos aqui com a mensagem? Para ser vomitado da boca de Deus? É isso que você quer? Então vamos nos posicionar como verdadeiros filhos de Deus? Crendo realmente no que a palavra está nos dizendo para nós? Entender as suas características para nos identificar como tal. Quando você se posicionar pelo que é real, irmão, você vai sofrer problemas, perseguições. Você vai sofrer tudo que você tiver que sofrer. E Cristo disse que você teria que sofrer isso. Não é reprovação de Deus. Perseguições não é reprovação de Deus. É cumprimento da promessa, porque Ele diz, no mundo tereis aflições, assim como me perseguiram, vão perseguir vocês também. Mas assim como eu venci, vocês também vão vencer. E qual é a forma de nós vencermos? É ficar de trás da palavra. Se tem fundamento da palavra, não importa o que o outro diga. Você nunca vai discutir, irmão, a vinda do Senhor com quem não crê na vinda do Senhor. Tu vai falar o quê para ele? Vai ficar discutindo, ele veio, não, ele não veio, não, ele veio, não, ele não veio, nós estamos aqui na era em cima, não, nós estamos em cima, nós estamos aqui embaixo. Você vai discutir, você vai chegar na onde? Revelação não se dá, revelação se recebe. Fica calado, melhor do que você ficar. Você acaba sendo um importunador do seu irmão, se tornando uma pessoa indesejável, porque toda vez que você vê a pessoa, você toca num assunto, você quer ferir a pessoa, você vai ficar aí,
Não, deixa quieto. Viva você. O profeta diz, não importa com o que o outro diga. Não é isso? Nós lemos agora, não faz muito tempo na mensagem. Não se importa com o que o outro diga. Se Deus abriu para você o entendimento, fica com isso e pronto, acabou e vai ir. Se tiver que ficar sozinho, tu vai ter que ficar sozinho. Muitas vezes você vai ter que ficar sozinho, mas permaneça ali de trás da palavra. Se Deus mostrou isso para mim, eu quero ficar de trás da palavra. Estou preocupado com o outro. Amém? Indivíduo. É assim que Deus quer trabalhar e Deus está trabalhando conosco. Feche teus olhos neste momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela porção dada-nos nesta manhã. Nós podemos aqui alcançar até o 32 parágrafo desta mensagem, lendo, conversando, aprendendo na tua presença. E logo à noite, ó Pai, queremos continuar dentro desse tema. Queremos continuar extraindo as vitaminas que temos necessidade. Ajuda-nos, ó Pai, continue nos exortando, nos ensinando através do Teu Espírito Santo. Dai-nos um dia na Tua presença. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos aqui agradecer aos irmãos que estiveram conectados conosco. Estiveram conectados conosco nosso irmão Genaí Teixeira, Montenegro, irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas, irmão Marlúcio dos Santos, Melauaquenar, Alto Paraíso, irmão Jailson Souza, da Paraíba, irmã Maria José, Alto Paraíso, irmã Edilene dos Santos, Alto Paraíso. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao entardecer, às 7 horas da noite, se o Senhor nos permitir, estaremos todos reunidos aqui, louvando ao Senhor, adorando a Ele e também estudando um pouco mais da palavra do Senhor, tomando o tema Deus se identificando por suas características. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Manifestação de Lucas 17:30. O Filho do Homem, um simples camponês, se repetiu como foi nos dias de Sodoma. Mas que hora é essa, senhores? É este o tempo. Antes um homem ungido, agora um povo ungido. A palavra está na noiva, semente de Cristo a manifestar. Uma super igreja, com a redenção da abertura dos céus. Ouvi, agora vejo que Cristo habita em mim, mas em secreto